E agora vou colocar o senhor como anfitrião. Você é que manda, meu garoto. Você é que manda agora. Vai lá, que é 10, show. 9, Boa aula 8, e qualquer coisa estarei 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma besteirinha aqui, rapidez. Pronto. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e também pessoas da sua casa, tá certo? É o seguinte, a gente disponibilizou para vocês hoje mais cedo uma aulinha de 15 minutos, né, cujo tema foi o ciclo reprodutivo de vírus envelopados ou capsulados, tendo em vista que essa cápsula viral é diferente da cápsula bacteriana, certo? Totalmente diferente, funções, composição química. Então, eu peguei como foco o HIV. E também eu peguei ali o SARS-CoV-2, ou como alguns virologistas chamam também de MERS-CoV, ou seja, o novo coronavírus, como um souvenir. Ou seja, eu peguei e bati um papo sobre o ciclo reprodutivo do HIV e puxei o gancho para o SARS-CoV-2, entendeu? Então, tendo em vista que o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado, né, como o HIV. Claro que o SARS-CoV-2 não é um vírus retrovírus. O HIV, sim, dos retrovírus conhecidos, o HIV é o mais estudado, mais conhecido, mais popular, né? Porque ele vai ter aquela enzima transcriptase reversa que vai converter o RNA dele em DNA, algo incomum na natureza, né? Então, uma vez você dado uma atenção para essa aulinha e com a apostilinha também que eu disponibilizei junto com o Carlinhos para vocês, com questões bem legaisinhas sobre SARS-CoV-2 e também HIV, eu creio que poucas dúvidas devam ter pintado, mas aqui o bate-papo de hoje é principalmente para conversarmos, tirarmos dúvidas, ou seja, numa sequência, eu gostaria que vocês na sequência que vocês, à medida que vocês vão aqui se apresentando, eu vejo a sequência e a gente vai brincando com essas dúvidas. O que vocês acham? Vamos lá? E vocês levantam a mãozinha e aí eu vejo a sequência e a gente conversa. O que vocês acham? Estão me ouvindo? Deem um sinal. Alguma dúvida? Eu não estou ouvindo vocês. Ninguém. Certo, só é falar para eles, ligar o microfone. É para bater. Fala para eles ligar. Ativar o microfone, né? Sinaliza para eu ver aqui a sequência do meu lado direito aqui, ó, e desativa o microfone e pode expor a sua dúvida. Quem será o primeiro? Eu, professor, eu. Quem é você? Quem é você? O Yuri. Ah, é o bigode? É o bigode. Num dos bigodes, né? São três, acho. Tem 2 bigodes lá, né? Bigode one, manda ver. Na questão número 1, aqui da sua folhinha, ele cita falar vírus inespecífico. O que seria isso? Opa, dúvida de outros aqui da turma. É o seguinte, existem 2 grupos de vírus quanto à composição química. Eu posso classificar os vírus quanto à composição química em vários grupos. Um deles, vírus específicos e vírus inespecíficos, certo? Essa especificidade ou inespecificidade viral se deve a receptores de membrana que ficam em volta do vírus, naqueles que são capsulados e em volta da cápsula. Nos que não têm cápsula, os não capsulados, também é outra classificação dos vírus quanto à composição química, né? Aqueles que não são capsulados, os receptores ficam no capsídeo, que todos os vírus têm. Então, veja, o HIV, ele é um vírus específico. Por quê? Cara, de todos os 5 reinos do mundo, dos seres vivos que a gente conhece, que ainda estão valendo esses 5 reinos. Essa classificação vai mudar daqui a um tempinho, tá? De todos os 5 reinos de seres vivos, o HIV ele ataca o 5º reino, o reino animal. Dos 9 filos do reino animal, de poríferos acordados, o HIV ataca os cordados, onde nós estamos. Lá nos cordados, eu tenho os invertebrados e os vertebrados. Dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, o HIV atua só nos mamíferos. Então, veja, de todos os peludinhos que você conhece, de todos os mamíferos que a gente conhece, o HIV atua na espécie humana. E dos 13 sistemas fisiológicos.
que nos constituem, o bandido atua onde? Um deles, o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele é formado por 12 tipos de células imunológicas. E o filho da mãe atua onde? Em um dos 12 tipos, em especial os linfócitos T. Então, o HIV é altamente específico. Já o SARS-CoV-2, que vai ter receptores também na sua cápsula, só que um detalhe, os receptores do HIV são proteicos. Os receptores do SARS-CoV-2 também em sua cápsula são glicoproteicos. Variados tipos de glicoproteínas. Nossa, então já dá para ter uma ideia de gene específico. Ele atua nas vias aéreas superiores e vias digestivas superiores, vias aéreas inferiores, células pulmonares. Então, ou seja, os receptores diferentes que o SARS-CoV tem atuam em vários tipos de células diferentes, mesmo numa espécie só, ele é considerado inespecífico. Igual o da raiva, por exemplo. O da raiva atua em várias espécies de mamíferos, altamente inespecífico. Mas o SARS-CoV, mesmo atuando em células de tecidos diferentes de uma espécie só, também é inespecífico. O HIV é específico. Tudo bem? Tudo ótimo, entendi direitinho. Obrigado. Sacou legal? Massa. Saquei. Massa. Era a dúvida da Natasha, né, Natasha? Você também tinha essa dúvida. Uma eu já sanei para você aqui, Natasha. Vamos lá. Quem é o próximo? Eu. Quem é você, Chuchu? Isadora. Eu adoro. Manda ver. Tudo bem com você? Tudo. Manda ver, Isadora. Professor, quando a gente vai tratar a AIDS, a gente faz uso de medicamento. Esse medicamento ataca o quê no vírus? Boa, excelente pergunta. Pergunta essa também, junto com a do Arthur, cai bastante em provas de vestibulares. Olha só, os coquetéis anti-HIV, né, são mais de 20 tipos. O primeiro deles é o AZT. Inclusive, na composição química, tem alguns compostos de poríferos. Olha que viagem. Lá do mesênquima dos poríferos. Lá do mesosquilo, aquela região entre os tecidos de revestimento dos poríferos. Então, ali eu tenho compostos que compõem o AZT e vários outros coquetéis anti-HIVs. Então, veja, os coquetéis anti-HIV, eles vão ter alguns pontos de atuação principal. Por exemplo, um dos pontos de atuação desses coquetéis é nos receptores de membrana do HIV. Então, eu impeço que ele reconheça a célula que ele venha hospedar. Esse é um ponto de atuação. Outro ponto, vamos supor, o HIV entrou na célula, o capsídeo entrou todo na célula. Então, eu vou brincar com o quê? Eu vou inibir um pouco, então, aquelas enzimas lisossomais. Só que não posso inibir isso, eu tenho consequências na célula, porque a célula precisa desses lisossomos. Então, eu vou atuar agora onde, principalmente? Os lisossomos eu atuo, mas isso gera efeitos colaterais. Então, ou seja, não é tão usual, mas é um ponto de ação. Um terceiro ponto seria, então, a enzima transcriptase reversa, para que eu não tenha transcrição contrária. Outro ponto de ação também é a enzima integrase ou ligase, que venha integrar o DNA viral ao meu, dentro do núcleo, né? Um outro ponto de ação são as proteases do HIV, que vão, então, lapidar aquelas proteínas que a minha maquinaria genética produziu para compor novas partículas. Então, você perceba que eu tenho vários pontos de atuação, né, em estágios diferentes do ciclo. Assim como para o HIV, algumas medicações mais atuais de combate a muitos vírus do grupo influenza, essas medicações atuam também, por exemplo, nos receptores de membrana, por exemplo. Clareou, Isadora? De boa. Obrigada. Beleza? Okay. Beleza. Quem é o próximo? A próxima ilustre. Professor. Sim, quem está falando? Você é Ana Paula. Ana Paula, manda ver. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Você bem. pode falar um pouquinho sobre a imunização moral e imunização celular? Outra dúvida de outros alunos que me mandaram e-mail hoje, antes da aulinha do bate-papo começar. É o seguinte, eu te falei anteriormente para vocês que a nossa imunidade, diferentemente dos outros sistemas fisiológicos, o sistema imunológico é formado por 12 tipos de células e não por órgãos, salvo o baço e o timo, que são estruturas que armazenam e maturam certos tipos de células imunológicas, alguns desses 12 tipos. Né? Mas, no geral, principalmente o sistema imunológico é formado por células, 12 tipos de células, onde 80% delas se encontram no sangue e 20% nos demais tecidos do corpo, fora do sangue. Então, veja, são 12 tipos.
Todo agente etiológico tudo que causa mal em nós, eu chamo de antígeno. Por exemplo, tem gente, eu se usar desodorante que contém álcool, se eu der uma suadinha, eu tenho, então, uma alergia. Então, o álcool, desodorante, para mim, é um antígeno. Não é só micro-organismos, não são só vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes, cistos de vermes, esporos de fungos. Enfim, não é só isso que eu tenho como antígeno. Também tenho aquilo tudo que pode me causar mal. Então, veja, aí quando algo estranho está em meu organismo, algum antígeno chegou em meu organismo, qual vai ser a comissão de frente que vai tentar eliminar esse invasor? Qual vai ser a comissão de frente? As células fagocitárias do sistema imunológico. Das 3, principalmente 2, macrófagos e neutrófagos. Então, por meio da fagocitose, eu vou tentar eliminar o invasor. Só que a imunização celular, iniciada por essas células fagocitárias, de 3, essas 2 inicialmente, macrófagos e neutrófilos, essa imunização não é tão eficaz, entendeu? Não é tão eficaz. Normalmente não é, mas é importante que ocorra, e ela sempre acontece. Por quê? Porque os macrófagos vão passar, em certo momento, a produzir 2 compostos, interleucina 1 e interleucina 2. Esses compostos, os macrófagos vão lançar no plasma. E aí, no plasma, chegarão uma hora à superfície das células linfocitárias, dos tipos de linfócitos T. Então, os linfócitos T, que vão então apresentar receptores que reconheçam essas interleucinas 1 e 2, eles vão acabar reconhecendo. Isso vai ser um sinal para que parte dos linfócitos T diferenciem-se em linfócitos T citotóxicos. Esses linfócitos T citotóxicos também são fagocitários, vão ajudar os macrófagos e neutrófilos. Enquanto esses linfócitos T que estão se diferenciando, mandam uma ajuda paliativa lá para os macro e neutrófilos, outros linfócitos T vão diferenciar-se em linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos T auxiliares vão, então, induzir linfócitos B de bola a diferenciar-se em plasmócitos. E aí sim, onde eu queria. Os plasmócitos são as células, as grandes células produtoras de anticorpos ou imunoglobulina, que são as minhas proteínas defensoras. Quando os plasmócitos começam a produzir anticorpos, dessa maneira que eu te falei, eu tenho início, então, a imunização humoral. Então, veja, minha principal arma de defesa são os anticorpos. Então, o HIV atua onde? Nos linfócitos T, aquelas células precursoras daquelas, os plasmócitos, que vão me dar início à imunização humoral. Meu corpo fica um livro aberto. Então, eu posso falecer, eu agora com AIDS, porque o HIV está se manifestando, eu posso, então, falecer por doenças oportunistas, como uma gripe humana comum, que normalmente não mata a gente. Percebe? Então, veja só, uma pessoa que tem o vírus HIV e o vírus não se manifesta, ele é soro positivo. Uma pessoa que tem o HIV e o vírus se manifesta, ele é uma pessoa aidética. Ele tem a doença AIDS, síndrome da imunodeficiência que ele adquiriu. Clareou, Ana Paula? O que é imunização? Entendi. É humoral? Obrigada. Beleza. Mais, eu quero mais. Temos ainda 17 minutos, que delícia! Natasha, você tinha, das 3 dúvidas, Natasha, que você me mandou hoje, por exemplo, 2 a gente discutiu aqui. Na verdade, foram as 3. Como é que é? Na verdade, foram as 3. Já foram resolvidas as 3. Ah, já, porque eu não me lembrei, então, da outra. Beleza. E alguém mais? A aulinha, só uma perguntinha para vocês. A aulinha que vocês viram, a videoaula, que eu gravei lá em 15 minutos, vocês curtiram? Você está tirando só da sua frente as dúvidas? Oi? Você está tirando só da sua frente as dúvidas ou pode de outras matérias? Ué, você também pode de outras matérias. Em princípio, das nossas, né? Ah, tá. É só que eu consegui entender a sua, só a botânica, que eu fiquei meio perdida com a auxina, o hormônio vegetal. Você podia me explicar? A auxina é um princípio. Na verdade, são 5 hormônios principais, né, que o vegetal apresenta. E a auxina é o que mais cai em provas. Então, esse hormônio auxina está relacionado a várias questões, né? O crescimento mesentemático apical, caulinar e radicular. Inclusive, ele está envolvido em fototropismos, por exemplo, né? A desenvolvimento geral do vegetal.
Então, ele tem várias funções, porque alguns hormônios atuam de forma semelhante, mas eles têm seus pontos característicos, entendeu? Mas a medicina é um dos principais, porque tem um amplo campo de ação nas plantas em vários pontos, entendeu? Entendi. Ela que age esqueci o nome, mas tipo, quando tá de dia, cresce tal, e aí a fase noturna e fase da luz. A fase clara e a fase escura, sim. Na fase clara, a auxina atua em maior grau. Na fase escura, atua em menor grau. Igual o hormônio, por exemplo, do sono, né? A melatonina que a pineal produz, uma das 8 glândulas do sistema endócrino, né? Quando está caindo, quando a noite está chegando, ou seja, muda o comprimento de onda, né? Como a clorofila, que também se excita com certas faixas nanométricas da luz visível. Então, quando cai o dia, vem a noite, o que acontece? Eu passo a produzir, então, melatonina. Melatonina vai ter o papel de quê? De inibir a tireoide. E dos 3 hormônios que a tireoide produz, 2 me interessam. T3 e T4, que regulam o metabolismo. Então, se a melatonina está atuando agora no começo, no fim da noite, né? Eu inibo a tireoide, então me vem um soninho gostoso. E aí, conforme o dia chega no dia seguinte, né? Aí eu mudo de novo com medo de onda, eu inibo, então, a produção de melatonina. E aí eu não inibo, pela pineal, né? Um dos 8 tipos de endócrinas. Aí eu deixo de inibir a tireoide e ela passa a produzir T4 e T3. Olha só que louco. Aí eu vou e acordo desperto pro dia inteiro. Deixa eu ver a cópia de vírus que você fez no médico. Com esse hormônio nosso, né? Por exemplo, né? Essa Pode aqui. falar. É a Isa ou a Ana Paula que está falando agora? Ana, clareou um pouquinho? É, Natália, clareou sim. Natália. Oi. Clareou um pouquinho, Natália? Tá. Sim, obrigada. Ok. A gente pode ver mais detalhes sobre a auxina. Manda para mim que tá? Tá bom? Rapidinho. Tá, eu tenho mais uma dúvida, só que eu tava caçando aqui nos materiais. Eu não tô ouvindo direito. É que eu tenho mais uma dúvida, só que eu perdi ela aqui nos materiais, mas já acho. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida, professor Humberto. O Carlito? Manda ver, meu pão. Alguns vírus, como o H5N1, tinha uma alta taxa de letalidade, e muitos acreditavam que, inclusive, não ia se espalhar pelo mundo afora devido a essa alta taxa. O que pode justificar, então, no caso desse nosso Covid-19, né? É o fato dele ter uma baixa letalidade ou outros fatores influenciam para que tenha virado uma pandemia? Olha só, Covid-19 é a doença que o SARS-CoV-2 causa, certo? Que é o novo coronavírus. O nome dele é SARS-CoV-2, porque é uma variação do vírus SARS, que gerou aquele probleminha no começo desse século, né? Aquela pandemia também. E a gripe aviária, H5N1, é um vírus bastante perigoso, porque ele atua principalmente nas vias aéreas inferiores, dentro dos pulmões, como o SARS-CoV-2. O H1N1, que é a gripe suína, atua mais nas vias aéreas superiores. Então, ele não é tão perigoso. Então, o H5N1, ou gripe aviária, e o SARS-CoV-2 atuam, então, nas vias inferiores, aquelas mais internamente aos pulmões. Então, veja, a tendência, de acordo com a evolução, é que os parasitas mais letais tendem a sumir das populações futuras. Porque esse parasita, que precisa de uma célula hospedeira ou um hospedeiro, ele elimina o seu hospedeiro, ele também é eliminado. Então, a tendência no futuro, isso é um bate-papo evolutivo muito bacana lá em Londres, que é o berço, muitos cientistas evolucionistas de Londres estão conversando muito sobre isso, que é o berço da evolução no mundo. Então, a tendência no futuro é que as parasitoses sejam menos letais. Agora, o SARS-CoV-2, ele é um vírus perigoso, porque ele causa uma espécie, não é, mas uma espécie de pneumonia, não é a gripezinha.
né? Como muitos falam por aí. Então, ou seja, gera problema de troca gasosa, de hematose, pulmões com sangue. É perigoso isso. Então, insuficiência pulmonar isso causa. Então, mas o vírus, o SARS-CoV-2, ele tem um alto grau de disseminação. Então, ele tende a se perdurar ainda um pouco mais, mas é possível que ele também se modifique no futuro. Eu sei que os vírus não obedecem à teoria celular, não são, de fato, seres vivos, mas eles podem evoluir. Deu para clarear, Carlinhos? Perfeito, meu pão. Com certeza. Beleza pura. Beleza. Professor, achei... desculpa. Natália? Isso. Pode mandar. Só que no... esqueci o nome, mas enfim, do hipotálamo e tal, esqueci o nome dessa matéria. Eu só fiquei confusa com a função da ocitocina e da prolactina. A prolactina só estimula e a ocitocina produz o leite? Não. A ocitocina é um hormônio que atua muito nas mulheres, porque as mulheres é quem apresentam a questão reprodutora, né? Ou seja, desenvolvimento de um novo ser. Então, ela atua também em mim, mas atua muito mais nas mulheres, em níveis muito elevados, dependendo da situação. Então, veja, olha só. Vamos supor que uma mulher, tenha ciclo regular menstrual de 28 dias. Porque as mulheres no mundo que têm ciclo regular menstrual, ela pode ter de 28, 29, 30 e 31 dias. É muito comum no planeta. As mulheres que têm ciclo regular, a maioria apresenta, então, o ciclo regular de 28, que é o nosso padrão em provas, inclusive. Então, vamos lá. A ocitocina tem 3 funções. Depois eu falo da prolactina. Se a mulher está ovulando lá no meio do seu ciclo, porque ela tem um ciclo regular, vale ressaltar que uma mulher, mesmo com um ciclo regular, ela pode vir a ter um ou mais períodos irregulares por abalos emocionais. O abalo emocional é um afeto fisiológico, tá certo? Então, veja, se uma mulher está ovulando e ela não for fecundada, na segunda metade do ciclo, eu vou ter a ocitocina subindo abruptamente a segunda metade do ciclo menstrual. Para quê? Para 2 coisas. Para contrair o útero o máximo possível e dilatar a pelve. Desculpa. Não foi fecundada, não é isso? Então só vai ter uma atuação nesse caso. Contrair os músculos uterinos. Para quê? Para poder você menstruar. Então, o que é a menstruação? É o endométrio com seus vasos sanguíneos despedaçados e rompidos, respectivamente. Então, ou seja... Por que as mulheres engravidam e menstruam? Isso é errado, não é, está incorreto. Eu vou falar sobre isso agora, na sequência. Então, veja, um papel da ocitocina é contração uterina para que a mulher menstrue, para que o despedaço o endométrio, rompa seus vasos e tudo aquilo que compõe a menstruação. Agora, por isso da TPM. A tensão pré-menstrual se deve muito à ocitocina, porque aquelas dores no pé da barriga, aquelas dores que se irradiam para trás das costas, ali no pé dos rins, até a questão renal, enfim, o humor, muito disso se deve à questão da ocitocina. Agora, note, a menstruação é uma hemorragia? É. Agora, uma mulher grávida, ela não menstrua. Muitas mulheres grávidas sofrem hemorragias, pequenas hemorragias, mas isso não é menstruação. Ou seja, não tem a ver com a outra, percebe? Beleza? O segundo papel da ocitocina. Se uma mulher engravidou, poxa, é muito mais saudável para o organismo feminino que o parto normal seja providenciado do que a cesariana, por vários motivos, cara. Fisiologicamente, é muito bom para a mulher menstruar, tá? E é muito bom para a mulher o parto normal, você querendo ou não. Fisiologicamente, é melhor para o organismo seu. Então, se você foi fecundado, você estava no meio do seu ciclo ovulando, você foi fecundada, então a ocitocina não pode subir abruptamente na segunda metade do ciclo, senão você vai ter um aborto espontâneo, tendo em vista que a mórula, que é o pré-embrião, que é uma massa de células iguais, que se forma em menos de uma semana após a fecundação, ela vai nidar-se, fixar-se ao endométrio, vai ser nutrida, oxigenada até o 3º mês. Depois, esse embrião grande vai se encontrar dentro dos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical, líquido amniótico, até o 9º mês. Então, veja, para que você tenha o parto normal, esse hormônio ocitocina, depois da fecundação, ele sobe bem lentamente, durante 9 meses. Para que no 9º mês ele esteja em nível bem lá em cima, para que eu possa ter contrações mais numerosas e mais fortes. Para que você dilate a pelve agora, aquele osso ali do canal vaginal, para que dilate a pelve, para que o bebê passe e não seja esmagado,
e também para que eu contraia o teu útero com a sua força junto ao parto normal para ele ser expulso, certo? Do seu Sim. útero. Esse é o segundo papel da ocitocina. E quando você, então, passa a ser fecundada, a prolactina, depois eu falo da terceira função, é ligado com a prolactina, tá? Tá bom. Quando você é fecundada, então a gravidez começa, a prolactina, que é o PRL, que vem lá da hipófise também, né? Ela vai subindo bem lentamente durante os 9 meses e depois se estabiliza até um certo tempo, alguns meses, alguns poucos anos, depende da mulher e do estímulo que a mulher sofre, se o bebê mama demais ou mama de menos. Se ela deixa ele mamar 1 ano, 2, tem criança que mama até 7 anos, mama em pé na mãe, que porra é essa? É louco. Então, veja, se você cortar o bebê depois de 6 meses, já está suficiente. Aí você, então, passa a não ter mais o estímulo do bebê succionando o seio da mãe, então a PRL cai. Né? Então, o PRL começa, então, a um certo estado, depois que você foi fecundada, ele sobe de nível um pouquinho, depois de um certo ponto ele se mantém estável. Aí, a prolactina estimula as glândulas mamárias a produzir leite. Eu não tenho esse hormônio alto em mim, nós temos glândulas mamárias, inclusive os homens podem apresentar câncer de mama. Só que leite nós não produzimos porque a nossa prolactina é lá embaixo. Entendeu? Eu também tenho. E vem da hipófise a prolactina, né? Então, note, aí você produz leite. Aí o bebê nasce. Poxa, o bebê está lá dentro do útero materno. Quentinho. Tudo escurinho. Sendo nutrido ali pelos vasos que vêm do cordão umbilical, oxigenado, tudo bonitinho, quentinho, está tudo perfeito. Aí você vai ter o parto normal. Aí vem aqueles médicos açougueiros, puxa o guri, coloca ele de cabeça para baixo. Aí o moleque, porra, já vê uma sala clara, porque a sala cirúrgica é tudo claro demais, gelada, porque os equipamentos não podem esquentar. E aí, porra, ele quer respirar ar, porque ele não está mais agora respirando, não está mais respirando para acabar o tempo nosso em Carlinhos. Carlinhos? Estão me ouvindo? Estou sim, meu Paulo. Posso continuar aqui? Sim. Pode ficar tranquilo. Nós temos aí... Eu vou encerrar e ouvir duas mãozinhas aqui também, rapidinho. Não, tranquilo. Tá? Beleza. Nós temos vamos aí lá. mais 7 minutinhos. Beleza, vamos lá, galera, rapidinho. Então, o garoto estava quentinho, no escurinho, tudo bonitinho, se alimentando por vasos sanguíneos da mãe, pelo cordão umbilical. Ele sai no parto normal, tá tudo claro demais, gelado demais. E aí ele quer respirar ar, não consegue, porque tá cheio de líquido amniótico nas suas vias aéreas inferiores. Então, qual é a reação dele? Chorar, para expulsar esse amniótico. Por isso que o médico põe de cabeça para baixo. Mas se o médico não chorar, tem que dar umas palmadinhas na bundinha. Pega uma vaianazinha de criança, que é mais durinha, e bate 3 vezes, que ele vai chorar. Aí ele expulsa aquele amniótico e chora gostoso. Porra, o moleque apanhou, o moleque passou frio. Ele tá com fome. Vai querer mamar na mãe. Mas ele não tem força de sucção nos seus lábios junto ao seio da mãe. Então, lá vem a ocitocina com a terceira função, para auxiliar na contração dos músculos lisos das glândulas mamárias, para que esse garoto mame gostoso. Olha que loucura. Entendeu? Entendi. Legal? Que viagem. É lindo, a Belenina é linda demais. Diferente. É muito louco, tá louco, eu me emociono. Tem 2 mãos, tô à disposição. E outra, rapidinho, galera, rapidinho, para vocês todos da turma. Quem não estiver aqui, fala para quem não está aqui. Cadê o e-mail da turma? Para a gente brincar por e-mail também, certo? Faça o e-mail da turma, beleza? Tem 2 mãos levantadas. Quem é o próximo? Deixa eu ver. Felipe? É você? Cadê aqui? Bom, não consigo enxergar aqui, Carlinhos. Não. É o Felipe? Eu levantei a mão Só também. Então pode, vai lá. Vocês resolvam. Eu não consigo ver aqui as mãozinhas em sequência, mas tudo bem, manda ver. Professor, quanto tempo demora depois que a célula linfocitária depois reconhece para ela começar a reproduzir o vírus depois que comanda a célula? Começar a produzir a imunização humoral, os anticorpos? É isso? Não, quanto tempo depois que o vírus entra na célula e a célula começa a produzir ele? Ah, tá. Tempo de incubação. Note. Isso. Vamos pegar aqui como exemplo o vírus da gripe comum.
Vamos supor, hoje é sábado, amanheci mais congestionado, catarro no peito, vias aéreas inferiores congestionadas, que é o muco, né? Muco é carboidrato lipídio que as vias aéreas produzem, junto com anticorpos inespecíficos, para poder reter o invasor, para não chegar aos alvéolos e atuar sobre ele. Por isso que também tem anticorpos. E as colorações que o catarrinho assume são o quê? Diante dessas composições e do combate das células imunitárias do muco sobre o invasor. Além daquele ar sujo que eu inalo, dão cores diferentes ao muco, concentrações também, sacou? Então, veja, eu amanheci com as vias aéreas congestionadas, dor de cabeça, febre pra caramba, indisposição, dor muscular, tipo de gripe, não é? Aí, veja, se eu amanheci sábado assim, conta 4, 5 dias atrás. Então, lá na segunda-feira, ou seja, 5 dias atrás, eu adquiri esse vírus da gripe. Então, o que é tempo de incubação? É o período entre a aquisição do vírus e a sua atuação no organismo. Então, o vírus da gripe, por exemplo, tem um tempo de incubação definido, como o SARS-CoV-2, como o Ebola, de 21 dias, SARS-CoV-2 de 14 dias, sacou? Agora, o HIV, olha lá, tem pessoas que adquirem HIV e morrem com 100 anos de velhice e o HIV nunca se manifestou no organismo. Agora, tem pessoas que pegam AIDS, o vírus, né, perdão, e aí tem pessoas que pegam o vírus e ele se manifesta daqui a 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que pegam o vírus e se manifesta daqui a 10, 15 anos. Então, ou seja, não há tempo de incubação definido. Para o HIV, não. Para a AIDS, não. E tem de vestibular isso. Boa pergunta. Entendi, obrigada. Ok. O rapaz, cadê o rapazinho? Minha vez. Quem? Arthur. Arthur, manda ver, Arthurzão. Professor, é porque o cortisol ele é o hormônio do estresse, né? Sim, sim. Ou cortisona, também chamado. Lá das adrenais, né? Aquelas glândulas em cima dos rins, suprarrenais ou adrenais. E ele dificulta a diapedese, né? Sim. Sabe por que isso? Calma, deixa eu terminar. Depois você me explica. Por isso que, tipo, as pessoas falam que quando você está estressado, seu sistema imunológico está baixo? Ou não tem nada a ver? Não tem ligação direta. Porque é o seguinte, posso responder? Arrocha. Pode? Pode. Vamos lá, Arthur. É o seguinte, quando você está estressado, você tem muita cortisona ou cortisol no seu sangue, que é um dos 2 hormônios, junto com a aldosterona, lá da medula adrenal. Por ACTH, da adenohipófise, estimula a medula adrenal a fazer com que ela libere no sangue esses 2 hormônios, que inclusive contribui com a ADH lá nos rins. Então, vamos ver esse sistema excretor. Então, veja, essa cortisona, ela aumenta, se eu estou estressado, ela é muito liberada e aumenta a pressão. É um dos 2 mecanismos, tá, que faz com que aumente a pressão arterial, a pressão sanguínea. Como? Ele estimula a contração dos músculos lisos dos vasos sanguíneos. Então, os vasos se constringem. Então, o sangue passa com muita força no interior do vaso. E isso, inclusive, nos capilares. E aí, ou seja, a diapedese é quando células como macrófagos, neutrófilos, citotóxicos, entre outras, têm que passar pelo fino endotélio capilar, que é uma célula endotelial ao lado da outra, é muito fininha a parede do capilar. São 5 tipos de vasos. 5 tipos de vasos. O capilar é o mais fininho deles, com a parede mais fininha, tem só um tecido, que é o endotélio. Então, por entre as células endoteliais, as células imunológicas passam do sangue para um tecido X, para um tecido Y, né, para que ocorra imunidade fora do sangue, né, para que auxilie aqueles 20% de células imunológicas que estão fora do sangue. Então, ou seja, com o sangue passando com mais força, a diapedese é prejudicada, que é essa passagem de células por entre a parede do capilar, por entre as células endoteliais do tecido endotelial dos capilares. Então, dificulta sim a diapedese, contribui um pouco aí para a ineficácia, um pouquinho, da minha imunidade. Beleza, Bigode? Entendi. Então, a diapedese, ela só vai servir principalmente para ser anti-inflamatório, né? Ela vai o quê? É porque eu vi que é anti-inflamatório o cortisol. O cortisol anti-inflamatório... Não. É o seguinte, os anti-inflamatórios, eles são formados por cortisona alterada, por variações desse composto, e não ele em si. Tá certo? E detalhe,
Os anti-inflamatórios, por apresentar a cortisona alterada na sua composição, detona com os rins se eu uso isso com frequência. Então, o anti-inflamatório não pode usar à torto e direito, sim com prescrição médica, sabendo a causa da inflamação. Porque o anti-inflamatório gera muitos danos renais, pela alteração que a cortisona sofre, para que essa alteração, essa cortisona alterada, venha a ser um dos compostos químicos integrantes dos anti-inflamatórios. Então, cuidado. Tudo bem? Certo. Beleza? Obrigado. Ok, garoto. Alguém mais? Eu, Opa, quem é você? Isadora. Isadora. Vai dar tempo de responder? Eu acho que essa é a última, né, Carlinhos? Mas Veja o tempo. mais 1 minuto. Quanto? 1 minuto. Não entendi. 1 minuto. 1 minuto. Eita, Eita, Isadora, vamos lá. Eu só queria saber se no ciclo lisogênico a célula morre por causa do vírus ou ela segue a vida dela normal com o vírus? O ciclo lisogênico é um dos 2 ciclos bacterianos, né, reprodutivos. Isso. Diante da infecção por bacteriófagos, que são vírus específicos de bactérias. Então, o DNA do vírus bacteriófago, porque o vírus bacteriófago não tem cápsula, então não tem como eu fundir a cápsula com a membrana da célula hospedeira. Uhum. Então, ele não entra na célula bacteriana, né? Então, ele joga lá dentro do DNA. O DNA vai se fundir com o material genético da bactéria. Mas o DNA pode ou não se manifestar. Se ele se manifesta, ele vai atuar como o HIV atua em mim, por exemplo, gerando novas partículas, todo mundo sai arrebentando os envoltórios, eu tenho um ciclo lítico, matando a bactéria. Agora, o DNA viral do bacteriófago, uma vez no DNA bacteriano e não manifestado, ele fica ali quietinho, latente. Então, a bactéria vive normalmente no ciclo lisogênico. Ela pode gerar descendentes e os descendentes podem vir sofrer ciclo lítico. Ah, tá. Certo? Beleza, entendi. Obrigada. Nada. Uma perguntinha pra galera. Pessoal, valeu aquele bate-papo na videoaula, valeu aquela listinha. Que claro que dúvidas mais alguns devem ter. Me mande por e-mail. Vocês têm meu e-mail, mas faça o e-mail da turma, com todo mundo junto, porque a dúvida de um pode ser de outro. Então,